noite a todos. Apesar do tema ser a comunicação entre os espíritos, hoje nós vamos muito especialmente nos dedicar a fazer reflexões acerca da comunicação entre as espiritualidades. Inclui os espíritos, mas é muito importante nós, no século XXI, percebermos que nós já temos condições de enxergar a comunicação de forma mais ampla, alcançando absolutamente todos. Porque como até bem pouco tempo, nós, até por falta de recursos técnicos, recursos científicos, de equipamentos que pudessem nos mostrar o muito pequeno com relação ao que enxergamos com os nossos olhos. Então, até bem pouco tempo, quando falava em comunicação entre os espíritos, nós estávamos sempre nos colocando aqui como espíritos encarnados, nos comunicando uns com os outros e nos comunicando com os espíritos desencarnados. Hoje o espírita já tem condição de se perguntar a partir de quando que uma espiritualidade é conceituada como espírito. O espírita tem condições, através da doutrina espírita, de ser informado e ele construir um conhecimento de que a espiritualidade, que é a presença do Pai em absolutamente tudo que ele criou, já está lá na mais ínfima partícula, a espiritualidade já está ali. Aquela partícula é espiritualizada. Não quer dizer ainda que ela seja um espírito. Porque se não partirmos desse princípio, nós não temos como confirmar para nós mesmos essa informação de que tudo informa e tudo comunica. Nós só temos condições de confirmar isso para nós, é uma confirmação interior, ela é lá nos alcançando no nosso íntimo e do nosso íntimo espraiando para todo o nosso conjunto, espírito, perispírito, corpo físico, que é o sistema bioquímico. Nós temos condições de confirmar isso para nós mesmos. Esse tudo informa e comunica quando vamos alcançando a convicção da presença de Deus em absolutamente tudo no cosmos. Deus não está ali e não está aqui. Deus está, ou seja, nós não podemos ver um Deus que está aqui e não está ali. Para nós espíritas, Deus é imanente em absolutamente tudo. Desde aquele ser muito pequeno, que é a subpartícula da subpartícula da subpartícula atômica, até um ser humano que, por questões, às vezes, até de educação, de estrutura social, de estrutura familiar, de evolução espiritual que ele traz e que ele careceria de uma estrutura de educação melhor e não conseguiu receber, e ele passou a trilhar os caminhos que nós já sabemos que não são os melhores, mas Deus continua ali. Nós não somos partidários, nós não estamos praticando uma religião ou sendo simpatizantes de uma religião que afirma que Deus afasta de alguém. Fulano está fazendo isso porque Deus afastou dele. Não. Fulano está fazendo isso porque o espírito, em qualquer esfera evolucionária que ele esteja, ele é livre. Ele tem livre-arbítrio. Tendo livre-arbítrio e não tendo alcançado maturidade para lidar da melhor forma possível nessas lides todas, qualquer um de nós pode pegar um caminho, abraçar causas que não são as melhores.
para nós espíritas não significa que Deus deixou de ser naquela pessoa, não é nem de estar. Porque estar é transitivo, é verbo transitivo. Estar agora pode não estar depois. Para nós Deus é em toda a sua criação. Criou a todos simples e ignorantes, concedendo a todos a inteligibilidade para ir construindo a sua inteligência, ir construindo os seus saberes, a sua sabedoria, num processo intenso de comunicação, porque como nós poderíamos, hoje em dia, ao mesmo tempo em que enxergamos a presença do Pai em absolutamente tudo, ou seja, o ser que nos criou é presente em todos, e ele é bondade plena, inteligência plena, ele é energia suprema. Como que isso tudo não irradiaria? Se essa sabedoria que é plena, que faz domínio integral em todos os espaços, ele não faz domínio ele faz domínio em. Ele não se apodera de espaço, mas ele é presente, então ele faz domínio em todos os espaços. E como energia plena, sabedoria plena, bondade plena, com essa presentificação em todos os seres, haveria alguma possibilidade de nós sermos desconectados uns dos outros? Não sei se todos alcançaram a pergunta. Não haveria, pois uma mesma fonte, que é a energia plena, ocupa todos os seres. Energia pura. Ou seja, produzindo campos ilimitados. Qual seria a estratégia para sermos isolados? Aí nós percebemos o que é que todos os filósofos, desde lá os muito antigos, de Lao Tse, a Buda, a Sócrates, a Platão, a Aristóteles, a Jesus Cristo e a todos os que vieram depois, a gente alcança o que essa gente foi tentando nos informar. Tentando nos informar. E com muita fé em Deus, nós aí, nos informando a nós mesmos e tentando informar a todos. Que em muitos momentos não serão informações através de palavras. Esse é o nosso grande trunfo de vivermos este século. Já alcançamos que nem sempre será possível a palavra, essa palavra falada com a língua, em voz alta, mas que nós podemos falar com as pessoas através do pensamento. Porque se tudo informa e comunica, se a espiritualidade está em tudo, mesmo que aquele ser nos demonstre uma rigidez absoluta no sentido de não querer aceitar, de não querer receber aquela informação, ele pode não querer receber por cultura. Ele pode não querer receber porque no estágio evolucionário que ele está, que ele ainda não enxerga por si só com a alma, e ele precisaria de uma cultura que espraiasse mais espiritualização nesse movimento
E ele não tendo recebido isso, ele nem enxerga. E cabe a nós que enxergamos, falar com ele através da prece, através do pensamento. Podemos falar em voz alta, lá no nosso banheiro, lá no nosso quarto, na nossa cozinha, fazendo a comida e falando lá com um filho que está lá no outro bairro. Se nós nos sentirmos mais seguros e conectados para falar em voz alta, por que não? É um recurso que naquele momento é o mais aprimorado para nós. Mas se conseguirmos falar em silêncio, ótimo. Mas o muito importante é nós percebermos que a comunicação entre os espíritos, ela não nasce a partir do momento que um ser que foi se complexificando na sua marcha evolutiva alcança a condição de ser tido e havido como espírito. Que a partir do momento que ele já é capaz de arbitrar nessa complexidade aqui da Terra, aí a gente denominou de espírito. Mas que espiritualidade ele já trazia desde sempre. Não nasceu ali a partir da hora que ele é considerado espírito. A espiritualidade já trazia. Qualquer um que tiver um pet de estimação sabe disso. Que aquele bicho não é isento de uma espiritualidade. E quem criou animais sem ser pet sabe disso. Num rebanho tem os que gostam mais desse cuidador aqui, e tem os que gostam mais é daquele cuidador ali. Tem os que obedecem melhor esse cuidador, tem os que obedecem melhor ainda aquela outra cuidadora. Tem aqueles que, se a gente sair na porta e ele está lá no chiqueiro dele, ele já vem pro portãozinho num diálogo intenso. Enquanto outras pessoas da casa poderão sair para aquela porta, ficar ali, transitar, chegar na beirada do portãozinho. E ele não vai fazer nenhuma menção de afeto, de querer dialogar, de querer perguntar alguma coisa na linguagem dele, ou de perguntar mesmo na linguagem dele. Mas a gente não entende a linguagem, e não entendendo linguagem, ele foi pensando que aquilo não era linguagem. Isso tem nos dificultado. Porque nessa dificuldade de não enxergar essas espiritualidades todas se comunicando conosco, nós não nos qualificamos da melhor forma possível para lidar com as espiritualidades de nossos irmãos humanos que estão aí ao nosso lado, mas que apresentam suas diferenças. Até mesmo porque na cultura, como a questão das nossas missões não está bem conceituada, é uma questão que está mal conceituada ainda das missões. Nós viemos de uma cultura, e é recente isso, que missão era aquela coisa de volume social maior. Que missionário era quase só do padrão Jesus Cristo. E alguns médiuns pontuais, senhor Francisco Cândido Xavier, senhor Divaldo Franco, senhor Mauri Rodrigues da Cruz, nós éramos até capazes de vermos como missionários, mas já colocando quase assim, é mais ou menos. Hoje, para nós, não. Todos são médiuns, todos são missionários, vivendo em espaços onde as diferenças estão ali. Porque é a Terra. Um planeta que acolhe.
sem distinção, todas as faixas que resolverem fazer um projeto reencarnatório para vir aqui. Acolhem também irmãos, quem sabe de outros planetas, e quem sabe até de outras galáxias. Mas que como nós aprendemos a ver só através do olhar da matéria, e classificar inclusive pelo olhar da matéria, será quando nós vamos conseguir começar a perceber presenças que estão aí conosco, dividindo espaço, mas que a sua forma física não é a mesma? Porque uma vez que o cosmos é holográfico, nesse processo de nos comunicar, primeiro comunicar a nós, nossas missões, nossos trabalhos, nosso projeto encarnatório, nosso movimento, comunicarmos com os demais, mas que nós podemos compor nossas formas holográficas. E nessa composição das formas, nós vamos nos apresentando. Será que cada um de nós aqui tem essa apresentação que temos? Não foi uma construção nossa? Holograficamente nós fomos ali desde o momento em que fomos fecundados lá no ventre de nossa mãe, no momento da concepção. Nós já com o nosso projeto encarnatório pronto, nos aproximamos, nos vinculamos por similitude de frequências e de necessidades de aprendizado e de ser uns semeadores naquele conjunto ali, e que nós fomos gerenciando a produção do corpo físico que teríamos ao longo desse projeto encarnatório. Será que nós adotamos essa holografia? Foi assim a revelia? Ou nós fomos compondo num processo de comunicação intenso desse eu superior, o espírito na sua vibração máxima, com seu eu inferior, que é o espírito já num processo de vinculação com suas necessidades, suas questões, seus medos, seus anseios, seu tudo. E nessa comunicação nós fomos compondo uma forma holográfica plausível para aquela encarnação. Um processo de comunicação que também é entre espíritos. E às vezes fala em processo de comunicação, a comunicação entre os espíritos, nós estamos presos a só pensar em comunicação entre espírito encarnado com desencarnado. Só que os orientadores espirituais, irmão Leocádio Zé Correia, irmão Antônio Grime, irmã Marina Fidelis, foram os que mais ostensivamente foram trabalhando conosco na forma de linguagens mesmo, falada, psicofonada, linguagem escrita. Todos afirmam uma coisa: a comunicação que os senhores querem fazer conosco, inclusive em nível de eficiência, estabeleçam um compromisso de primeiro fazer com seus pares que estão aí encarnados com os senhores. Não se iludam de querer fazer comunicações maravilhosas conosco e com espíritos mais qualificados ainda, sem uma comunicação maravilhosa, ou pelo menos a tentativa de ser maravilhosa, com seus pares. E olha como eles nos colocam mais uma questão para contextualizarmos. Quando eu falo em par na nossa cultura,
a gente imagina iguaizinhos, né? Ela é meu par se ela for boazinha, inclusive comigo. Entender o que eu falo, me dar abraço, dizer que eu sou boazinha. Aí ela é meu par. Mas será que no sentido do espírito, da caminhada evolutiva, do aproveitamento máximo dessa marcha evolutiva nossa durante esse projeto encarnatório nosso, será que nossos pares são dentro desse modelo? Ou é ligado, ou é uma questão ligada a padrões? Trago, por exemplo, um padrão de desenvoltura no sentido do trabalho. Deus, através de todos e os senhores juntos, foram ajudando essa criatura a alcançar um sentido de trabalho na vida dela. Quem serão meus pares se eu realmente tiver abraçado, né? Essa ajuda que os senhores todos foram fazendo e o cosmos inteiro ali investindo e tal. E aí suponhamos que eu tenha constituído uma característica de um ser pelo menos razoavelmente trabalhador. Quem serão os meus pares aqui na Terra? Surgirão pares que são padrões que já alcançaram essa maestria para o trabalho. É para se sentir fortalecida, aparecerá um lá não sei onde, um outro que nos tornaremos grandes afinizados, amigos, amizades que durarão a vida inteira, a encarnação inteira, que a pessoa casa, vai para a Turquia, mas a vinculação é a mesma. O outro vai para não sei onde, o vínculo continua. E o outro vai lá para a Patagônia chilena e o vínculo continua. Pares. E os pares ligados, vamos dizer, dos padrões assemelhados, que são os que nos ajudam a criar sustentabilidade, inclusive no sentido do afetivo, do ânimo, da coragem, etc. E os padrões que nós precisamos, onde nós precisamos ser semeadores, são ou não são nossos pares? E nós passaremos a encarnação inteirinha semeando. Mas como a gente conceitou que par é quem é igual para mais, inclusive porque a cultura é materialista e eu quero me beneficiar, eu quero me refastelar, quero poder deitar o ombro, aí é par. E a questão é que na marcha evolutiva não é bem assim. Esses nós teremos poucos. Eles estão extremamente distribuídos. No nosso dia a dia mesmo, chegarão aqueles para quem nós já podemos oferecer. Todos os dias estaremos semeando uma orientação para aprender a ser trabalhador. Mas para ser trabalhador tem que ser mais caprichoso. Orientação para ser mais caprichoso. Mas também precisa de ser mais organizado. Orientação para ser organizado. Mas também tem que ser mais limpo nas coisas, na parede, na pia, na roupa, no dente, no cabelo. Temos que estar ali semeando. E um detalhe, né? E especialmente os senhores que são de metrópole, que nunca estiveram, quem sabe, num campo, desde o momento de preparação de um terreno físico mesmo, terra,
de um terreno até chegar à colheita, eu lastimo, assim, pelos senhores, no sentido das dificuldades que isso gera para um metropolitano entender essa coisa de semeadura, e que muitos chegarão a nós sem ser ainda prontos para a semeadura. Chegarão a nós o terreno para prepararmos. O terreno está todo infestado de ervas daninhas, ele está pedregoso, ele está completamente sem matéria orgânica, e nós ali, transformando aquele terreno em um terreno fértil. E pessoas chegarão a nós assim, nós chegaremos a pessoas também nessa condição. De um terreno pedregoso, infestado de ervas daninhas, sem nada de matéria orgânica, portanto nada fértil, quase areia pura, começaremos a transformar o terreno num intenso processo de comunicação entre nós e aquele espírito, nós com todos os demais espíritos, num processo de comunicação intenso, que vai nos gerar uma capacidade de trabalho intensa, uma dinâmica intensa e um processo de todos os dias nos reanimar quando porventura começar a vir a sombra do desânimo. E para isso nós temos a prece. E para isso nós temos a possibilidade de caminhar para dentro de nós, nos encontrarmos, nos reconhecermos e dizer: se ele veio parar na minha mão, cabe a mim fazer o meu máximo. É a comunicação. Porque às vezes ficou a comunicação ligado só a quase a gente sentar na mesa, e quem veio de espiritismo mais antigo então é um perigo, porque era um tal de sentar na mesa. O exercício mediúnico tinha nome de mesa mediúnica. Quem sentasse na mesa era quase... Já era quase Deus. E o que ele falasse, mesmo que seja num processo anímico ou até místico, falasse em nome de outro espírito, todos acreditavam, porque veio da mesa mediúnica. Quando a mesa somos nós, é cada um de nós, expressando a nossa mediunidade, num processo de comunicação perigoso, porque ele é natural. Ele é natural. Só as pessoas que desvalidam muito sua capacidade intuitiva não percebem isso nelas. Que há também o processo da desvalidação do intuitivo. A pessoa diz: não, eu não tenho intuição. Mas daí a gente vai conversando com ela e vai fazendo algumas perguntas. Aí ela sai dali daquele diálogo, especialmente no gabinete de orientação, ela sai já se sensibilizando a ver que ela traz um processo intuitivo bastante avançado e que a comunicação é intensa, mas que ela vinha desvalorizando. Porque o entendimento da questão comunicação espiritual não estava nos âmbitos do espírito, nos âmbitos de uma cosmicidade, é cósmico. Informar e comunicar é cósmico. Para nós que somos monoteístas, é cósmico. Deus está em todos os espaços, ocupa todas as criaturas, é imanente nelas, independente do que elas fizerem, Deus ali está perenemente. Tanto que quem lida com trabalho social aí
percebe que quando nós conseguimos, junto com aquelas pessoas ali, elas se tocarem de querer mudar e investem em si, no sentido de querer mudar, de querer sair daquela situação, transformam-se. E transformam-se às vezes em tempo que nem elas acreditavam que seriam capazes. Que os familiares não acreditavam que seriam capazes, mas elas se tocaram. Elas passaram a comunicar-se com elas mesmas, porque com os outros o processo é natural. Ele flui. Porque ninguém prende um campo eletromagnético. Ninguém prende. Imagine se Deus é a energia máxima. Se nós não conseguimos prender campos que são produzidos na graça de Deus, com a sabedoria de Deus, com a inteligibilidade que o homem foi desenvolvendo, que permite ter uma inteligência para trabalhar hoje, por exemplo, energia, já no sentido de uma certa manipulação. Esses campos a gente não consegue prender. Imagina os campos que fluem de uma unidade, onde Deus é efetivamente a força motriz de um conjunto chamado Espírito. Quando nós vamos percebendo que tudo é comunicação, que quando eu faço um trabalho junto com essa moça, estou comunicando a ela meu trabalho, minha capacidade de trabalhar, e aí ela vai vendo nessa comunicação as minhas deficiências, e aí ela vai apresentando a mim, através de comunicação, as eficiências dela. E nós duas nos somamos, e com o tempo ela vai dizer assim, meu Deus, essa mulher chegou crua, e pelo menos eu consigo vê-la fazendo alguma coisinha. Isso gera nela uma enorme alegria. Não por vaidade, orgulho, não é nada disso. A alegria de ter se voluntariado para a soma com um par necessitado. E nós temos que sair desse pensamento de par sendo igual. Se olharmos para um par de sapatos, esteticamente, quem fabricou, para nos agradar, é claro, e a gente não sair com um pé diferente do outro, na pintura, a pintura é igual, o couro é o mesmo, mas os dois pés são iguais. Se eu calçar o pé esquerdo no direito, dá certo? Não dá certo. E é um par. O que leva várias, por exemplo, sociedades a não darem certo. Nessas sociedades aí estão inclusive as conjugais. Que a gente vai ao longo do tempo, vamos para conjugar alguns exemplos. A gente vai achando assim, já falei tanto, já fiz isso, já fiz mais aquilo, já fiz mais aquilo. Ele não muda. Não, minha filha, seu par, você é semeadora nesse sentido. Se você consegue que ele seja um par, no sentido de outras semeaduras, porque as semeaduras não são iguais, né? Se pegar a mim e meu marido e mandar a gente escrever, cada um vai escrever ali a semeadura que ele está fazendo. Os dois em salas diferentes, né? Pedir para ele listar as semeaduras. E eu listar as semeaduras. Aí nós veremos o que é par. Porque na hora que os senhores forem olhar e que nos entrevistarem, os senhores vão ver que são pares exatamente porque o que um precisa, o outro tem para oferecer. Pelo menos minimamente. Nós não estamos falando de eficiência não, tá?
E nem 100% de nada e nem perfeição em nada. Nós estamos falando de um já ter dado um passo à frente. Deu um passinho à frente. É um saltinho quântico à frente. Já é semeador para o que não alcançou. Porque isso é que é evolução. Aliás, não é evolução. Isso promove a evolução que nós espíritas, graças a Deus, tanto acreditamos. Mas no século XXI, acreditamos em evolução pela via da comunicação intensa, profunda, aberta entre todos. Como latinos, o nosso grande dever é conseguir enxergar quando é que podemos fazer comunicações verbais. Eu falo como latino, não é nos depreciando, é um traço da cultura, falar antes de pensar, falar antes de observar. E daí a gente se queima, ou queima possibilidades. Mas, na medida em que nós vamos nos treinando a observar antes de falar, avaliar antes de falar, avaliar ao invés de julgar, nós vamos nos organizando numa ritmicidade de comunicação onde nós meamos. Nós não estamos falando que um vai tomar o lugar do outro, nós meamos. A comunicação por palavra, com a comunicação por pensamento. No pensamento inclui a prece, inclui a meditação, inclui a reflexão. Vamos para avaliações profundas, tendo a certeza de que Deus é o grande mediador. Através dos bons espíritos, encarnados e desencarnados. Imagina a força que tem bons espíritos desencarnados quando eles falaram, pela China afora, e nós emitimos, e ele é o nosso par no sentido de semeadura, é um companheiro de trabalho, e nós emitimos um pensamento e conseguimos alcançar essa criatura, e ela se soma a nós para fazermos chegar uma informação a um irmão nosso necessitado, seja ele debaixo da marquise, seja ele um grande empresário, seja ele um marido violento, seja ele uma esposa com dificuldades enormes de gerenciar essa questão da mulher no século XXI, e que nós podemos contar com, além dos desencarnados, esses encarnados que estão aí conseguindo fazer domínio em campos assemelhados ao nosso. E aí isso nos leva a uma responsabilidade de nos comunicar o tempo todo a realidade da soma com pessoas boas que estão encarnadas. Seja aqui, seja onde for. E sairmos dessa possibilidade, que eu diria horrível, que está acontecendo, de pessoas repetirem que ninguém presta, que a sociedade está perdida, que só tem coisa ruim. Pelo amor de Deus, vamos ser menos escravos dos noticiários ruins e mais clientes dos comunicadores na ordem do bem. Estamos falando de comunicação, né? Então vamos agora para esse viés. O mal, ele é barulhento, ele se divulga fácil e rapidamente, ele alcança a todos com uma facilidade muito maior do que o bem. Estou falando de alcançar. Chega. Primeiro porque alcançar o bem a gente tem até que selecionar. Que canal eu quero assistir?
Qual é a rede que eu quero? Ah, esse fulano está no grupo da minha religião. Mas qual é o conteúdo que ele traz? Já deleta antes de perder tempo lendo. Ele ainda está com tanta dificuldade que ele se atropela até nos princípios espíritas, divulga coisa que na base do que ele divulga, a informação é contrária aos princípios da doutrina. Para que eu vou gastar tempo lendo? Mas eu posso orar. Eu já li 2 vezes, 3 vezes a mensagem dele, já sei que ele é meu par, no sentido de eu orar por ele, mas não de eu ficar lendo. Pois se eu ler, qual o tempo que vai me sobrar para depois eu ver Brasil Mostra a Sua Cara da Rede Cultura, que traz pessoas maravilhosas, nos dando exemplos de trabalhos sociais maravilhosos. Qual o tempo que vai me sobrar para eu ver Globo Rural e saber o que o povo está produzindo, o que está alcançando, para eu tocar meu projeto lá na minha rocinha, no Vale do Jequitinhonha. Qual o tempo? O que eu tenho de tempo? E aí nós vamos selecionando a comunicação que espíritos estão me fazendo. Já vou saber que aquela comunicação não é para mim, porque ela vai, inclusive, me tomar tempo. Quando nós vamos procurando nos comunicar da melhor maneira possível, dentro das condições missionárias que já alcançamos, isso é fundamental. Não é à toa que todos os espíritos, todos os filósofos e todos os bons profissionais da área da psicologia, da psicanálise, mesmo os psiquiatras, que antes era só medicamento, eu já vejo que tem gente chegando a mim, trazendo informações de diálogos maravilhosos deles, já estão saindo dessa coisa de só socar medicamento, já está procurando trazer outras informações. Quando nós vamos vendo que esses pares maravilhosos estão aí para nos ajudarem a nos trabalhar e trabalhar os pares com relação aos quais nós somos profundos e grandes missionários, sem vaidade nenhuma. Nós estamos falando de grande missionário no sentido de tarefa. Não é grande de me agradecer. É grande no sentido, você tem o dever de oferecer isso a ele, porque isso você já recebeu um dia e já alcançou um certo olhar iluminado sobre isso. Aí, com relação a essa pessoa, eu sou uma grande missionária. Eu tenho o dever. Quando nós vamos alcançando, que nós passamos cada vez mais abraçados à nossa missão, às nossas missões, nós vamos conseguir nos comunicar cada vez melhor com nossos pares encarnados. Nós vamos descobrindo que essa comunicação com os pares encarnados vai nos permitindo demonstrar a nós mesmos alcances espirituais, não só em nós, como no outro que está ali conosco, mas especialmente vamos perceber o que já fizemos e ter a certeza que não fizemos sozinhos, porque nenhum de nós está isolado, nenhum de nós aprende sozinho. Ah, aprendi sozinha. Ah, aprendeu sozinha mesmo? Pena que eu não tenho um recurso para te isolar. Construí uma gaiola de Faraday, especialista em isolar espírito, uma gaiola especializada, que existe ela para isolar de irradiações, né? Vamos desenvolver uma gaiola de Faraday, número 2, que é para isolar espírito e ver qual o crescimento que você vai fazer. Aí nós vamos ver se aprendemos sozinhos. Quantas vezes fomos dormir com uma dificuldade, uma dúvida, uma questão que tínhamos que resolver e não estávamos conseguindo, e não estávamos conseguindo, e tomamos um bom banho, fizemos uma boa prece, sentamos ali, oramos, fomos dormir. No outro dia acordamos, ué, mas como é que eu nunca tinha tido essa ideia? É por esse caminho que eu tenho que ir, pelo amor de Deus, Nájila, acorda. Aprendi sozinha. Amanheci, fui dormir, orei,
E aí, durante a noite, eu descobri, melhor a gente mudar a linguagem e saber que a gente se comunicou com um grupo enorme. Nesse processo de comunicação, acessamos pessoas que tinham domínio daquele conhecimento. E aí nós vamos percebendo que alcances espirituais que fazemos, passamos a nos esforçar para nos atualizar e ir cada vez em frente na nossa marcha evolutiva. Todos os dias nos comunicando que estamos aqui para darmos as mãos. E não desanimarmos de darmos as mãos. Independente do que vem de volta. Porque no número 2 aqui, que é, vamos nos qualificar para comunicarmos bem com nossos pares espirituais desencarnados. Na medida que nós vamos, porque imagina, os irmãos espirituais desencarnados, esses que nós efetivamente queremos nos comunicar com eles, são sempre espíritos com uma capacidade enorme de trabalho, de assistência social, de nos sensibilizar para alcances maiores. Como seria para eu estar desconectada de todo o meu grupo espiritual encarnado, desconectada das lides que eu devo abraçar, até no sentido de me atender e atender ao nosso grupo social encarnado? Como seria para, sem essa comunicação, de cara ir para espírito desencarnado? Como seria? Nós podemos ir, inclusive, para qualquer trabalho de física. Não precisamos ficar só na questão da filosofia e nem das orientações dos espíritos. Nós podemos ir para o campo da física mesmo. Quando você se desconecta de um determinado campo, você pula para outro assim, você fez um vácuo. Porque os espíritos estão todos juntos, encarnado e desencarnado. Que é o grande salto que nós, do século XXI, temos que fazer. Porque até o século XX, nós separávamos. E eu digo nós, é nós espíritas. Estou falando nós, acusando o resto da humanidade, não. A gente assistia palestras, era espírito desencarnado, espírito encarnado, e era como se fosse separado. O corpo físico é descartável, não tem valor, não precisa grandes cuidados com ele, tem que cuidar do espírito. É do final do século XX para cá que esses horizontes abriram. E aí nós nos permitimos hoje entender de forma mais ampla comunicação. Comunicação do espírito, que aqui se utiliza desse conjunto para fazer sua evolução, que através do seu perispírito está registrando nesse conjunto bioquímico as informações para atualizações do conjunto, porque o servidor tem que se autoatualizar todo dia, não é todo dia, se autoatualizar a cada instante. A cada instante bilhões de células morrem, bilhões nascem, bilhões se tornam maduras para funcionalizar-se, tudo à luz da autoria do Espírito, da regência do Espírito, que informa o perispírito e o perispírito registra no conjunto. Atualizando o conjunto para que esse conjunto, atualizando o conjunto bioquímico, para que o conjunto espírito, perispírito, sistema bioquímico esteja a serviço de todos. Em primeiro lugar, nosso serviço. Os espíritos não ficam dizendo, tem que cuidar dos outros, não precisa cuidar de si. Não, é o contrário. Irmão Leocádio era até muito bravo conosco.
Vocês querem cuidar dos outros? Cuidem melhor de suas vidas. Eu visito a casa de vocês, tem vasilha suja na pia durante 12 horas da noite para juntar micro-organismos e abalar a saúde dos senhores. Eu visito a casa dos senhores, o telefone está lá, mas não tem uma caneta e um papel para na hora que alguém liga, os senhores atender rapidamente, anotar rapidamente e pôr aquilo em movimento rapidamente, em benefício dos senhores da humanidade. E ele era bravo conosco. Quem participou dos encontros com ele, claro, em público ele trazia uma linguagem macia, reunia os médiuns, os trabalhadores e tentava, por quê? Porque sabe que nós estamos todos num mega conjunto operacional, com muita fé em Deus nos comunicando, com tudo e com todos, alcançando em cada um quais são nossas necessidades para com Ele. E nós humanos, nós somos tão arrogantes, que nós sempre pensamos que é o outro que precisa de nós. Olha que triste. Aí qualquer palha que a gente levante para aquele a gente pensa que fez muito. Que ele precisava dessa palha, eu não. Será que é mesmo? Será que não é quem tem mais que tem o dever de trazer para quem tem menos? E trazer com humildade, com serenidade, com boa vontade, de forma voluntária? É disso que nós vamos sair, acerca desse conteúdo que nós vamos sair pensando. E no próximo encontro que eu estiver, aí nós vamos trabalhar realmente as comunicações entre encarnados e desencarnados. Obrigada a todos.